TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho, e você vai ver a seguir. Turp lidera ranking de quebras no mês de junho em Petrópolis. Mulher é presa acusada de uma série de roubos no centro de Petrópolis. Polícia Militar apreende 19 quilos de drogas no Quitandinha. Dupla é presa em flagrante por realizar disque drogas em Petrópolis. Polícia Militar apreende armas e drogas no Independência. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Em meio a 3 paralisações recentes dos rodoviários da empresa Turp Transportes aqui em Petrópolis, foi divulgado um relatório da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, onde foi mostrado que a Turp não realizou 2.280 viagens no mês de junho, um número 2,53% maior do que no mês de maio. Olha só. A paralisação dos rodoviários da empresa Turp desta semana foi a terceira enfrentada pelos passageiros somente em 2025, todas por problemas salariais. A situação reforça o alerta sobre a crise interna da Turp, que também lidera o ranking de viagens perdidas no sistema de transporte coletivo da cidade. Essa realidade é sentida pela população, que precisa diariamente do transporte público. A qualidade é péssima. Tá horrível, gente. A gente está vendo que não tem um ônibus bom. Eu vejo que o horário, primeiro de tudo, para a gente ter civilização é respeitar o horário, e não estão respeitando. Eu acredito que os horários são muito escassos e quebras, viagens canceladas, viagens que deixam de ser realizadas diariamente. De acordo com o último relatório da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, divulgado mensalmente, a Turp não realizou 2.280 viagens em junho, um número 2,53% maior do que o registrado em maio. O dado reforça a preocupação dos passageiros com a confiabilidade da empresa. Horrível, tive que esperar um tempo bastante para poder vir outro, foi muito ruim. Eu já peguei um, fiquei no meio do caminho. Mas cheguei lá. Matheus Júnior, que é estudante, mora no complexo do Gulf. Ele conta que as quebras são comuns nos veículos que operam na localidade. Por isso, são realizadas viagens de 2 linhas. A gente sempre fica observando, quebra, a gente pergunta o que aconteceu, o ônibus quebrou de novo. Principalmente lá no bairro, que a gente sempre sabe, quando o ônibus está quebrado, ele demora demais para chegar, e principalmente que ele está fazendo 2 bairros, ele está fazendo, no meu caso, é o Gulf e o Andures, então ele faz sempre os 2 casos. Ele relata que o serviço não é bom na região, principalmente para os idosos. No meu bairro, que é Van, que é uma das principais dificuldades que a gente tem, né? É um exemplo que, para descer é muito alto, e principalmente para pessoa idosa fica muito difícil para descer. Durante a última paralisação, apenas os veículos das empresas Cidade Real e Cidade das Hortênsias circularam no município. O número reduzido de veículos causou atrasos, superlotação e reclamação de usuários em várias regiões da cidade. Eu dependi de Uber, né? Eu fui de moto Uber e no meu trabalho, como eu saio à noite, eu esperei à noite para voltar. Eu tive que vir trabalhar e não tinha transporte. Aí eu tive que vir de quê? De táxi. Sem ter dinheiro, porque quando eu cheguei no trabalho, eu subi lá e pedi dinheiro para minha patroa para pagar o táxi. Em meio a 3 paralisações em menos de um mês, a incerteza de novas interrupções no serviço permanece. É que a gente nunca sabe. A gente chegou aqui na rodoviária e não tinha um ônibus. Ninguém sabia de nada, foi em cima da hora, todos nós ficamos assim.
Na busca de melhorias no setor, em junho, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou o valor de 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus da cidade, o que inclui a aquisição de novos veículos. Mas nenhum detalhe técnico foi divulgado para a população sobre como o recurso será empregado ou quando estará disponível. Temos também um projeto enorme de revitalização de toda a nossa frota de ônibus do município, do governo federal, são 150 milhões de reais. Nós temos essa pretensão de investimento alinhado com o PAC 2023. Na planilha encaminhada para a Justiça, a Prefeitura apresentou 68 micro-ônibus, sendo 34 deles com mais de 7 anos de operação. Referente aos convencionais, dos 239, 101 já tem mais de 10 anos de operação, o que indica que em 2026, 43,6% da frota de ônibus em Petrópolis deverá ser substituída, tendo em vista a própria portaria da companhia, que prevê a operação máxima de 11 anos para ônibus convencionais e 8 anos para micro-ônibus. A Turp alegou que enfrenta dificuldades financeiras, assim como outras empresas do setor, e que vem buscando alternativas para manter as atividades. A companhia afirmou que está empenhada em regularizar a situação dos trabalhadores e continuar operando no município. Nessa semana, a Turp Transportes foi assunto todos os dias aqui na TV Correio da Manhã. E apesar do fim da paralisação na quarta-feira, ainda permanecem dúvidas sobre o posicionamento da Prefeitura de Petrópolis diante da instabilidade da empresa Turp Transportes. E claro, nossa equipe questionou o executivo se há algum plano emergencial para garantir o transporte público e caso ocorra uma nova interrupção do serviço e quais seriam as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Petrópolis após a Turp registrar 3 paralisações em menos de um mês, mas até o momento a gente não obteve nenhuma resposta. E nós também questionamos a Prefeitura sobre os 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus aqui na cidade. Quando o valor vai estar disponível, como ele será utilizado e principalmente de quem é a responsabilidade da aquisição dos novos ônibus, se é da empresa ou da Prefeitura de Petrópolis. Mas também não obtivemos nenhum retorno até o fechamento desta edição. E, gente, olha só, uma mulher acusada de praticar uma série de roubos no centro de Petrópolis foi presa na quarta-feira. Ainda durante a ação da Polícia Militar, 2 homens também foram presos. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que 3 pessoas teriam praticado o furto de um botijão de gás em uma residência na rua Visconde do Bom Retiro, no centro de Petrópolis. A mulher envolvida no caso já estava sendo procurada pela Polícia Militar por praticar uma série de roubos e furtos no centro de Petrópolis. Eles foram capturados ainda na localidade, identificados pelas vítimas. Os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia no Retiro e presos em flagrante pelo crime de roubo impróprio. A mulher já estava sendo procurada pela Polícia Militar pelos crimes de invasão de domicílio, roubo de rua, furto, tráfico de drogas e receptação. Os 3 permanecem presos. E ainda falando sobre as ações policiais aqui em Petrópolis, 19 quilos de drogas foram apreendidos na noite de quarta-feira. Essa apreensão aconteceu no bairro Quitandinha e gerou grande prejuízo ao tráfico de drogas da região. Ao todo foram apreendidas 2.005 pedras de crack, 1.968 tabletes de maconha e 149 cápsulas de cocaína, uma carga avaliada em aproximadamente R$30 mil. O material estava com homens que fugiram ao notar a presença policial na rua Paraíba, no bairro Quitandinha. Um dos fugitivos foi identificado e um inquérito pelo crime de tráfico de drogas foi instaurado contra ele. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde a ocorrência foi registrada. E ainda aqui em Petrópolis, na quarta-feira, 2 homens foram presos por tráfico de drogas. A prisão dos indivíduos foi realizada em uma ação conjunta de agentes da Delegacia de Polícia do Retiro e de Itaipava com a Polícia Militar. A ação ocorreu após informações do setor de inteligência indicarem que 2 homens que estariam realizando a venda de entorpecentes por um meio conhecido como Disque Drogas estariam transportando as drogas entre Itaipava e Correias. Com as informações, os agentes abordaram os homens em um veículo em meio ao trajeto na altura de Correias. Os policiais encontraram porções de drogas dentro do automóvel. Um dos criminosos fugiu, mas
foi detido pelos agentes e confessou possuir mais drogas em sua residência, no bairro Retiro. No local foi apreendido grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão, material para indolação, anotações do tráfico e dinheiro em espécie. Os 2 homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Já na manhã de quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma importante apreensão no bairro Alto Independência, aqui em Petrópolis. Drogas e armas de fogo foram apreendidas. Durante a ação, os agentes encontraram 7.300 cápsulas de cocaína, um tablete de maconha, uma submetralhadora calibre 380, um carregador alongado, um revólver calibre 32 e um telefone celular. Todo o material estava com um menor de idade que foi apreendido no local. Segundo informações da polícia, a operação foi resultado de trabalho de inteligência conduzido pelo setor reservado, que já monitorava movimentações suspeitas na região. O menor foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. E você vai ver depois do intervalo. Estado sanciona a lei do Estatuto das Blitzes e estabelece regras para as ações de fiscalização. Agora Tem Especialistas lança edital nesta quinta-feira com 1.778 vagas. Ciri Teresópolis anuncia 255 vagas de emprego até esta sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E, gente, olha só, o governador Cláudio Castro oficializou na última quarta-feira a criação da lei conhecida como Estatuto das Blitzes, que uniformiza procedimentos e orienta autoridades e agentes de trânsito em ações de fiscalização, disciplinando direitos e deveres.
A medida foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada em edição extra do Diário Oficial do Executivo de terça-feira. De acordo com a norma, as fiscalizações poderão ser feitas apenas por agentes de trânsito, policiais militares e guardas municipais que estejam uniformizados e equipados com câmera corporal. Toda blitz deve ser procedida por uma ordem de serviço específica detalhando local e razões da fiscalização. E espero que daqui a alguns anos a gente possa celebrar que o Estatuto da Blitz veio para moralizar, veio para a gente ter uma função de segurança pública, veio para a gente aumentar a sensação de segurança do cidadão. A norma proíbe ainda a autuação por terceiros ou o registro posterior de placas por fotos ou vídeos. Além disso, o texto da lei prevê que o poder público disponibilize meios eletrônicos de pagamento durante as fiscalizações para a regularização imediata de débitos de licenciamento, com o objetivo de evitar a remoção do veículo. Em caso de remoção, o automóvel deve ser deslocado até o depósito mais próximo ao local da blitz, obedecendo o limite de 50 km. Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o condutor terá um prazo de até 60 minutos após o término da operação para sanar a irregularidade e liberar o veículo. De acordo com o texto da lei, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro poderá realizar blitz de segurança pública, realizando buscas dentro do interiores de veículos, buscando sempre a segurança pública. Além disso, as ações coordenadas pela Polícia Militar poderão ocorrer de maneira repressiva. Em caso de descumprimento da medida, os agentes poderão receber sanções que incluem advertência, suspensão por até 90 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão e impossibilidade de permanência no regime adicional de serviço para policiais militares por 60 dias. E ainda falando sobre ações do Estado do Rio de Janeiro, os lagos de Nogueira e do Vale do Sossego aqui em Petrópolis vão ganhar espaços de convivência, educação ambiental e lazer, com a instalação de equipamentos do programa Limpa Rio Margens, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Esse serviço ele faz parte das ações de prevenção para reduzir impactos de eventos severos. A notícia foi dada pelo secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. A gente vai entrar ao vivo agora com a repórter Ana Beatriz Tomás, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente como que vai funcionar essa nova ação aí do INEA. Então, Ana, boa tarde para você. Quer dizer, então, que aqui em Petrópolis, o INEA prometeu que vai nos entregar algumas áreas de convivência e lazer. É isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo. Ó. Os cursos de água que receberão o projeto, segundo o INEA, já passaram pelo desassoreamento e foram revitalizados pelo programa Limpa Rio do Instituto. A previsão é de que as intervenções no entorno do lago, no Vale do Sossego, comecem no fim de setembro. A recuperação do lago começou com o programa Limpa Rio, que durante 6 meses operou com máquinas, equipamentos e retirou mais de 1.600 metros cúbicos de detritos, revitalizando o lago. O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, também esteve no Lago de Nogueira, onde o programa Limpa Rio retirou cerca de 10 mil metros cúbicos de detritos acumulados no espelho d'água, né, que é por baixo da via principal, que a gente logo observa quando olha para um lago, o que corresponde a aproximadamente 700 caminhões, e também pretende realizar a instalação de espaços de convivência, educação ambiental e lazer. O programa Limpa Rio Margens será levado a outras localidades daqui de Petrópolis, segundo o INEA. As obras já começaram em uma área na rua Condideu, na Castelânia, e na Praça de Cascatinha, com a revitalização de quadra esportiva também. No fim deste mês, os trabalhos começam na região da Mosela. O projeto chegará a Correias e Meio da Serra, entre outras localidades que estão passando pela avaliação técnica do INEA. Então, Rafa, a promessa que a gente tem é essa, de que os lagos que já foram revitalizados vão ganhar agora um espaço de lazer, convivência e educação ambiental. De volta com você aí do estúdio. Ô, Ana, você falou uma coisa que é certa e a gente vê a importância, né? Eu moro em Nogueira, aqui em Petrópolis, você sabe, e o lago ele foi realmente totalmente revitalizado. É assim, chocante, porque era um lago que estava
totalmente abandonada. A gente sabe que ainda é uma promessa do INEA aí que sejam instaladas essas áreas de lazer, né, de convivência, mas a importância da gente ter esses espaços aqui em Petrópolis, né? O próprio Lago do Vale do Sossego que você falou, a gente trouxe aqui também quando o projeto Conexão Verde falou sobre isso, trouxe a revitalização junto do INEA desse Lago do Vale do Sossego, que muita gente nem sabia que existia ali na região, Ana, para você ver há quanto tempo estava abandonado. E a gente tem pouco dessas áreas de lazer aqui em Petrópolis, né? A gente tem o parque ali de Itaipava, mas não tem muito essas áreas de convivência. Então, por isso, a importância desse projeto aqui para o INEA, a gente espera que chegue logo, não é isso, Ana? Então, muito obrigada aí por suas informações e sua participação aqui com a gente hoje. E, gente, olha só, agora mudando de assunto, o Ministério da Saúde deu nesta quarta-feira o pontapé inicial para ações do programa Agora Tem Especialistas, que visa ampliar o número de médicos especialistas nas regiões mais necessitadas desses profissionais no país e reduzir o tempo de espera no atendimento especializado. Segundo a pasta, o edital para a seleção dos profissionais será publicado hoje, dia 24 de julho. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 28 de julho, e vão até o dia 10 de agosto. O programa vai oferecer 1.778 vagas, sendo 635 delas para início em 15 de setembro. As inscrições podem ser feitas na plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. A princípio, são 239 vagas voltadas para profissionais com algum tipo de especialidade para atuarem na região Nordeste, 146 para a região Norte, 168 para Sudeste e 37 no Sul. Além disso, serão ofertadas 1.143 vagas para o cadastro de reserva. Segundo o Ministério da Saúde, serão disponibilizados cerca de 98 milhões de reais até 2026 para a iniciativa. O programa, que foi lançado por meio da medida provisória 1301 deste ano de 2025, prevê o direcionamento de especialistas para regiões com difícil acesso a esses profissionais e também o aprimoramento de profissionais em áreas como oncologia, ginecologia, cardiologia, saúde de mulheres, crianças e adolescentes, anestesiologia, atenção e cuidados com pessoas com deficiência e reabilitação. A preocupação com a distribuição de especialistas pelo país motivou o governo a criar o programa. Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos especialistas se concentra em apenas 3 unidades da Federação: Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todo o país, são mais de 244 mil médicos generalistas, enquanto os especialistas chegam a 353 mil, mas sem atuação em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, e ainda se concentram majoritariamente na iniciativa privada. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a iniciativa vai ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera da população por consultas, exames e cirurgias, acelerando o diagnóstico de doenças como o câncer. E ainda falando em oportunidade, o Cine Teresópolis está divulgando 255 vagas de emprego nesta semana. Mas os interessados, com ou sem experiência, só têm até esta sexta-feira para procurar o órgão e se candidatar. Também há oportunidades para jovem aprendiz e pessoas com deficiência. São vagas distribuídas por mais de 40 cargos, nas áreas de saúde, setor rural, gastronomia, hotelaria, construção civil, tecnologia da informação, entre outros. Para se candidatar, basta apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e o currículo. O atendimento acontece das 10 da manhã às 5 horas da tarde, no Cine, localizado no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. E agora falando sobre política, o presidente Lula afirmou nesta semana que o presidente Donald Trump não quer discutir o tarifaço. Lembrando que essa medida pode entrar em vigor agora, em agosto. Nós vamos até a redação do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, com o repórter Rafael Lima, para saber mais detalhes e também de outras notícias do mundo político. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e com a justiça brasileira. Essas foram as palavras do presidente Lula, criticando aí mais uma vez esse possível envolvimento e críticas do presidente norte-americano Donald Trump do que ele chama aí de caça às bruxas, no julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Lula falou nesta quinta-feira que Donald Trump não está disposto a conversa e possíveis negociações em relação ao tarifaço, que pode entrar em vigor agora no dia 1º de agosto e sobretaxar aí os produtos brasileiros em 50% na sua comercialização no território norte-americano. O presidente brasileiro reafirmou que o país está disposto sim a algum acordo, alguma negociação, mas que Donald Trump
não está. Agora falando sobre outro assunto bastante repercutido aí nas redes sociais e no noticiário político nesta quinta-feira, aqueles que torciam pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, foram frustrados. Alexandre se pronunciou nesta quinta-feira, afirmou que o ex-presidente sim descumpriu a medida cautelar, mas que cometeu uma irregularidade isolada e que por isso não cabe decretar a sua prisão. Lembrando aí que o ministro se manifestou após a defesa de Jair Bolsonaro ser obrigada a explicar se ele descumpriu ou não as medidas impostas a ele. Lembrando que ele estava proibido de utilizar as redes sociais, tanto de forma direta ou indireta. E após a sua ida na Câmara dos Deputados nesta semana, uma parte do seu discurso foi divulgado nas redes sociais. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Rafa, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Correio Esportivo. É já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. E, gente, como eu falei na quarta-feira, essa semana, por conta das notícias factuais sobre os ônibus, a gente precisou dar uma mexidinha na nossa agenda aqui na TV Correio da Manhã. E por isso, hoje, mesmo sendo sexta-feira, a gente vai trazer os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar, é claro, no Brasileirão. Nesta 15ª rodada tivemos apenas 2 cariocas em campo pelo Brasileirão, por conta dos confrontos da Sul-Americana. O Vasco jogou e o adversário do Botafogo, o Grêmio, também. Indo na ordem cronológica no Brasileirão, o Fluminense foi o primeiro a entrar em campo e o único a ser derrotado. O tricolor das Laranjeiras saiu na frente no placar com gol de Germancano, de pênalti, no primeiro tempo. O Palmeiras empatou nos acréscimos da primeira metade do jogo, contando com uma falha terrível e muito rara do Fábio. E na segunda etapa, Vitor Roque virou o jogo em uma outra falha da defesa tricolor. O Fluminense já acumula agora
3 derrotas desde a volta do Mundial de Clubes e a terceira no Maracanã. Surpreendente, muito inesperado. O Maracanã costuma ser uma fortaleza do Fluminense. O Fluminense consegue jogar muito bem. Não vamos dizer em clássico, porque no clássico é uma situação mais complicada, apesar de ser o Maracanã, às vezes tem jogo contra o Vasco, tem jogo contra o Flamengo lá, às vezes pode ser dentro ou fora de casa, mas ainda assim o Fluminense costuma ir muito bem no Maracanã. Mas desde a volta do Mundial, o Tricolor não está conseguindo jogar. Exatamente. E o fator casa, que era para prevalecer, como você mesmo disse, não está prevalecendo. E a gente já comentou aqui sobre o John Arias e ele está fazendo uma falta absurda, né? Exatamente. A gente teve a volta de... A gente não, né? Os tricolores tiveram a volta do John Kennedy para o time, que aquela situação não seria uma substituição do Arias de maneira alguma, mas é um reforço técnico para o time. Só que não está conseguindo, ele ainda está sendo reserva e o jogo do Fluminense não está encaixando depois que o Arias saiu. Arias que a gente tem que destacar vai ser camisa 10 lá no Wolverhampton, na Inglaterra. Isso, muito maneiro, um jogador que era aqui do Brasil, destaque e indo para um time da Premier League e já chegando com a 10. Muito raro e muito legal, inclusive valorizando até o futebol brasileiro em si. Mas um negócio que eu queria destacar é que o Fluminense ainda não fez nenhuma reposição, no mínimo à altura para o John Arias. É pouco tempo? É, mas eu acho que já era alguma coisa para ter sido pensada há algum tempo, já que a saída dele após o Mundial era iminente. Exatamente. Tem que levar em consideração também que o John Arias pedia para sair do Fluminense há muito tempo. Não pedia para sair necessariamente, mas já tinha esse interesse de jogar no futebol europeu há bastante tempo. Então, na minha visão, o Tricolor tinha que já ter monitorado um outro jogador, uma reposição, que é um jogador muito difícil de ser substituído. A gente já destacou isso na última edição, mas que faltou um planejamentozinho ali. Exatamente. E agora o Fluminense está numa sequência muito ruim, não tem praticado um futebol de qualidade igual estava no Mundial. Inclusive o Everaldo, após a campanha sensacional do Fluminense no Mundial, ele falou que os clubes no Brasil veriam o Fluminense de uma outra maneira, depois dessa campanha absurda que fez no Mundial, e acaba que não está acontecendo. Exatamente, eu acho que todo mundo realmente fez o que ele falou, tá todo mundo vendo o Fluminense de uma outra maneira e acabou que tá todo mundo se decepcionando um pouco, porque o Fluminense chegou na semifinal do Mundial, todo mundo gerou uma expectativa em todo mundo, só que no final das contas acaba que está decepcionando um pouco. E olha, um pouco mais tarde, no mesmo dia do jogo do Fluminense, o Flamengo venceu o Bragantino em jogo fora de casa. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 33 pontos no Brasileirão, um atrás do líder Cruzeiro, e isso tendo um jogo a menos. E se o Fluminense perdeu de virada, o Flamengo, por outro lado, venceu desta maneira. Os gols da partida saíram todos no segundo tempo, sendo que o primeiro do Bragantino foi com 8 segundos de jogo. Depois disso, Léo Pereira e Wesley viraram para o rubro-negro. Toledo, uma vitória muito importante do Flamengo. O Bragantino, apesar de não ser um time com tanto nome, é um time que estava com muito destaque nesse Brasileirão. Eu diria que o Cruzeiro e o Bragantino são os dois times que estão realmente surpreendendo. E o Mirassol também, a gente já vai comentar dele. Mas são os times que estão realmente surpreendendo nesse Brasileirão. E um jogo muito importante justamente por conta dessa proximidade lá na tabela. Exatamente. O Red Bull Bragantino, antes de enfrentar o Flamengo, estava em quarto. Ou seja, dois times ali disputando o título, pode-se dizer assim. O Red Bull Bragantino correndo pelas beiradas ali, pode-se dizer, por ter um time mais fraco, é claro, com pouco investimento, apesar de ser uma SAF com muito nome, não tem tanto, como você mesmo disse, não tem tantos jogadores com nome. E agora falando sobre o jogo, foi um jogo muito bom de se assistir. Duas equipes muito ofensivas, muito verticais, um jogo legal de se assistir. Né? Legal de se assistir. O último jogo do Flamengo, por outro lado, tinha sido bem ruim, tinha sido aquele Flamengo-Fluminense que tinha sido ruim de ver, entediante pra caramba, e esse, por outro lado, foi bem emocionante, teve bastante coisa, apesar do primeiro tempo não ter saído do gol, tiveram ótimas chances, foi um jogo bem interessante. Foi um jogo muito estudado esse primeiro tempo. Muito estudado, e no segundo tempo todo o estudo foi posto à prática pelas duas equipes. Inclusive, temos que destacar dois lances. O primeiro deles, é claro, o gol do Bragantino, que é idêntico a um gol do PSG, que é feito em uma jogada com Mbappé, Messi e Neymar. Só que nessa situação é uma jogada entre o John e o Lucas Braga, que foi um golaço, um gol muito interessante e muito diferente de se ver. E claro, treinado e foi executado com exímia perfeição.
E são lances raros assim, porque são treinados, mas também depende de uma falhazinha ali na defesa. Exatamente, tem que fazer aquele trabalho, tem que convidar o outro time a errar para conseguir fazer essa jogada, e foi, como você disse, executada com perfeição. E o outro lance que a gente tem que destacar, a defesa do Rossi, numa cobrança de falta do John, uma cobrança de falta praticamente perfeita, não foi perfeita porque não foi gol, e uma defesa impressionante do goleiro Rossi. Eu uso dizer que são poucos goleiros assim no Brasil que defenderiam uma bola dessa, tirando o Rossi, Léo Jardim, talvez o Thiago Volpe, que vem numa fase muito boa. São poucos. E foi uma defesa sensacional, literalmente na ponta dos dedos. E que garantiu a vitória, porque naquele lance ali, se ele não fazer aquela intervenção, era gol. E se fosse gol, 2-2, o Flamengo teria 2 pontos a menos. E essa gordurinha que tem, né, que apesar de estar um pontinho atrás do Cruzeiro, tem um jogo a menos. Então, tecnicamente, em uma situação hipotética, ele pode estar à frente do Cruzeiro na tabela. Porém, se tivesse esse empate, teria ali empatado em número de pontos. Exato. Só para finalizar, falando dos gols do Flamengo, o Flamengo fez um gol com o Léo Pereira, uma bola também na área, um gol de bola parada, que tem sido comum nos jogos do Flamengo. O Flamengo sofria, agora tem feito os outros times sofrer. Uma bola que o Arrascaeta lançou na área, Léo Pereira vindo por trás assim, totalmente de surpresa, e depois um gol do Wesley, não sei se ele tentou cruzar, e pode ter sido um gol até na despedida dele. Exatamente, aparentemente o Wesley vai sair do Flamengo mesmo, principalmente agora que o Flamengo aparentemente está acertado com o Emerson Royal, lateral brasileiro também, que estava jogando no Milan. Contratação interessante, um jogador que não estava em alta lá na Europa, a gente não vai dizer que estava em alta, mas que é muito interessante para o Wesley, que vai jogar na Roma, aparentemente. Exatamente. É uma contratação bem interessante e que significa muito para uma vaga na seleção brasileira. E olha só, é claro que os cariocas não foram os únicos a entrar em campo nesta rodada. Olha, Toledo, a gente já comentou e tem que destacar. A campanha do Mirassol neste campeonato brasileiro é impressionante. Todo mundo, eu principalmente... Eu também. Todo mundo apontava o Mirassol como um dos candidatos a ser lanterna do Brasileirão, e ele está muito bem na tabela neste momento, está na 7ª posição, à frente do Fluminense, e ganhou mais um jogo, ganhou do Ceará de 2-0. São pontos muito, muito importantes, e olha, fora de casa, o Ceará que é muito forte dentro de casa. São pontos assim que são perdíveis e que o Mirassol conquista. Então, e é claro, está fazendo uma campanha muito interessante. Outro ponto que eu queria destacar é a infraestrutura do clube, que é uma das melhores do país. Exatamente, muito interessante, muito legal ver esse trabalho, que realmente é um resultado que está sendo fruto de muito trabalho, um trabalho de investimento em infraestrutura, como o Fluminense fez no Mundial, que investiu em jogadores um pouco mais velhos, um pouco mais provados realmente no futebol, que fala aquele elenco um pouco mais veterano, que também é o caso do Mirassol, que tem o Reinaldo, o principal artilheiro dessa equipe. E lateral. É bem interessante que o time está conseguindo conseguindo ir a favor das tendências do futebol, com os investimentos em infraestrutura, só que também está indo contra a maré, porque essa questão dos jogadores mais velhos está se tornando algo cada vez mais incomum aqui no nosso futebol brasileiro. E o Mirassol está indo contra essa maré e ainda assim está indo muito bem nesse Brasileirão. Olha, outro jogo que teve na rodada foi Corinthians em Cruzeiro, que a gente falou. Cara, o Cruzeiro disputando o título, inclusive é líder com um jogo a mais, mas empatou com o Corinthians, um resultado ruim pelo que foi apresentado, mas foi positivo para o Flamengo e péssimo para o Cruzeiro. Sim, mas a gente tem que destacar, Toledo, que apesar do Cruzeiro ser o favorito, era o favorito para ganhar esse jogo, a gente tem que destacar também que jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena não é fácil para nenhum time. Exatamente. Então, apesar de não ter sido o ideal, que eram os 3 pontos, pelo menos saiu com um pontinho, e é justamente o pontinho que está na frente do Flamengo. E aí a gente tem Vitória Sport, que também foi um jogo interessante, um jogo movimentado, que terminou em 2-2. Exatamente, com 3 gols nos acréscimos do segundo tempo, uma partida bem interessante, que parecia que o Vitória ia sair vencedor, mas o Sport conseguiu conquistar mais um pontinho no Brasileirão. E o Sport fazendo, é claro, uma das piores campanhas da história do Brasileirão. 4 pontos. 4 Exatamente. pontos até o momento, a situação realmente muito complicada. E Santos Internacional, também um jogo movimentado, teve um gol, na minha visão, teve muita gente que apontou como falha do goleiro,
Eu achei até mérito do Carboneiro. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é falha do goleiro e mérito do atacante. O atacante fez o certo, o goleiro fez muito errado. Mas a gente vai pelo lado melhor. É que a gente também não é profissional, a gente não sabe o que passa na cabeça de um goleiro profissional. Exatamente. Vamos mirar ali no mérito do atacante, que fica melhor para ele. E também nessa partida a gente teve o Neymar quase fazendo um gol e comemorando muito. Me lembrou aquele lance do Gabigol contra o Fortaleza, que ele fica uns 2 minutos correndo, comemorando. E tem o do Henrique Dourado também. Exatamente, é uma situação muito parecida. O Neymar quebra uma bandeirinha de escanteio. Totalmente uma situação exaltado. Surreal e não foi gol. Com todo respeito ao Neymar, um pouquinho vergonha alheia, já que não foi gol. Não foi gol, a bola não entrou e ele fica desesperado por isso. E para finalizar a rodada, a gente tem o último jogo que aconteceu, foi todas essas outras partidas que nós comentamos foram na quarta-feira e esse último jogo foi na quinta, que é Juventude São Paulo. São Paulo conseguiu ganhar na casa do Juventude. Que a gente sempre fala aqui que é muito difícil. Exatamente, o resultado muito significativo para o São Paulo, que não vinha bem nesse Brasileirão. Foi um golaço do São Paulo. Exatamente, foi uma partida bem interessante e o São Paulo jogou muito bem e conseguiu vencer. A gente, nesse fim de semana, ainda vai ter muito futebol, também tem Fórmula 1, vai ter muita coisa para trazer para vocês na próxima edição. E é claro, como o Hugo disse, a gente se vê na próxima edição, tem muita coisa boa vindo por aí. E é claro, um beijo e até lá. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Então, gente, na semana que vem os meninos voltam com o Correio Esportivo na terça-feira. Bom, e agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Feira apresenta o cenário de cerâmica local de Petrópolis. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais.
Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Bom, gente, uma feira com o intuito de apresentar o cenário da cerâmica local aqui em Petrópolis acontece neste sábado na Fazenda Marambaia. O evento vai contar com itens que vão do decorativo ao utilitário. Ter o desejo de colocar a mesa com louças bonitas e únicas, possuir diferentes objetos decorativos ou mesmo entender a curiosidade e a paixão pela produção da cerâmica aumentou significativamente nos últimos anos. Por isso, proporcionar o contato com a cultura da cerâmica local, fomentar, aproximar e apresentar essa arte aos petropolitanos e turistas é um dos objetivos do Cerâmica na Marambaia, que é realizado a cada 6 meses. O evento retorna aos Jardins do Empório no próximo sábado, dia 26 de julho, com peças únicas feitas pelas mãos de quem transforma o barro em arte, e elas estarão à venda. O evento, que começa às 11 horas da manhã e segue até às 5 da tarde, vai contar ainda com programação infantil. A diversidade dos produtos está presente na identidade de cada artista. Vários tipos de queima e produção poderão ser apreciados na exposição, que conta com mais de 10 ceramistas. Bom, e falando em evento, vamos agora a dicas de programação para este fim de semana na nossa agenda cultural. Olá a todos e finalmente chegamos na nossa gloriosa sexta-feira, o famoso sextou, né, gente? Fala a verdade, você acorda segunda-feira já pensando na sexta e o que você vai fazer no fim de semana. Por isso, eu tô aqui para te dar algumas sugestões para você curtir o seu fim de semana da melhor forma possível. Gente, vamos começar por Três Rios. Bom, a cidade de Três Rios vai receber 2 grandes artistas da música popular brasileira. Você já imaginou curtir um show do Jota Quest de graça? Bom, o grupo de diversos hits vai subir no palco do Festival Sesc de Inverno na Avenida Beira-Rio às 9 horas da noite de sexta-feira. Já imaginou sextar curtindo ouvindo o Jota Quest? Gente, é oportunidade única. Bom, agora no sábado, ainda em Três Rios, Fernanda Abreu, a ex-integrante do Blitz, vai se apresentar também na Avenida Beira-Rio às 9 horas da noite de sábado. Importante lembrar que também é de graça. Gente, quer coisa melhor que de graça? Vamos lá. Já imaginou iniciar o seu fim de semana escutando Só Hoje, O Sol, Amor Maior do Jota Quest, depois curtir Rio 40 Graus e Cátia Flávia, por exemplo, com a Fernanda Abreu? Gente, não perca esses eventos em Três Rios. Bom, agora Petrópolis, você que busca algo mais calmo, Petrópolis vai oferecer programas bem diferentes. No sábado, dia 26, Itaipava vai ser cenário de uma união tanto quanto retrô, uma melodia de jazz e um estalo de uma agulha de um vinil antigo. O Shopping Vilarejo, das 4 horas da tarde às 8 horas da noite, vai receber a 3ª edição do Vilarejo Vinum. Essa é uma boa oportunidade para você que deseja abrir aquele vinho ideal e relaxar ouvindo um jazz ou um soul. Gente, lembrando que a entrada é franca, o evento acontece das 4 horas da tarde às 8 horas da noite na Praça do Sol, no Shopping Vilarejo. E outra coisa, você de Petrópolis que procura curtir um show mais animado em Itaipava, por exemplo, temos a programação certa para você. No sábado, dia 26, um dos grandes nomes da MPB, Samuel Rosa, do Skank, todo mundo sabe quem é, sobe no palco do Festival Sesc de Inverno no Parque de Itaipava, às 5 horas da tarde. Mais tarde é a vez do Frejá se apresentar e cantar os maiores hits do Barão Vermelho e de sua carreira solo. O show começa às 7 horas da noite. Às 10h30 da noite é a vez do Jota Quest novamente, só que dessa vez em Petrópolis. Ele vai subir no palco do Parque de Itaipava e agitar o público local. Agora, no domingo, dia 27,
às 5 horas da tarde tem Marina Sena, essa artista que cresceu nos últimos tempos, né? E às 7 horas da noite é a vez de Vanessa da Mata. E o banho de chuva vai ser apenas no palco, né? Já que não há previsão de chuva no dia, segundo o Climatempo. Gente, agora sobre Teresópolis, você que é aí teresopolitano, bom, ainda sobre o Festival Sesc de Inverno em Teresópolis, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, você que curte um pagode vai poder assistir a Suel na Praça Olímpica Luiz Camões. Olha que legal. No sábado, no mesmo local, a banda 1120, ela mesma, se apresenta para o público teresopolitano. Bom, agora sobre o município de Nova Friburgo. Gente, é uma oportunidade única. Você vai poder curtir de sexta a domingo, na verdade, né? E se prepara para a sequência. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, tem Titãs, uma das bandas de mais sucesso do rock nacional, com hits como Enquanto Houver Sol, Epitáfio, Sonífera Ilha e muitos outros. Você já imaginou curtir um Titãs na sua cidade, em Nova Friburgo? Oportunidade única. Vamos lá. Às 9 horas da noite de sábado é o seguinte, simplesmente Paula Toller. Você que passou dia e noite escutando Kid Abelha nos anos 80, vai poder ouvir tudo isso ao vivo em Friburgo. Para finalizar, no município de Nova Friburgo, tem Jota Quest também no domingo, a partir das 8 horas da noite. Todos esses eventos acontecem no Nova Friburgo Country Club. E para finalizar, gente, vamos falar de cinema, esse assunto que eu particularmente acho maravilhoso. O Cinemax vamos falar de Cinemax, que fica localizado no Mercado Estação, na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. E o cinema traz nesse fim de semana filmes como Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que é da Marvel, além de Superman, que no caso é da DC, que chega à sua 3ª semana de exibição. Ó, corre que daqui a pouco vai parar de ser exibido, hein? Então não perca a oportunidade de ver o Superman. Bom, já o público infantil pode se encantar com Hélio, essa animação da Disney, assim como o live action de Lilo e Stitch, esse filme que tem feito um sucesso absurdo. Para os que buscam fantasia e ação, com um toque de emoção, Como Treinar o Seu Dragão segue em exibição, encerrando a programação o filme Jurassic World. Ó, você que todo mundo gosta de Jurassic Park, então tem essa continuação aí desse filme que fez tanto sucesso no passado. Esse filme leva todas as pessoas que assistiram Jurassic Park e que gostavam dos dinossauros a reviver o passado ao extremo, né, gente? Agora, já no Cinemax Bauhaus Exclusive, localizado no Shopping Bauhaus, também no centro de Petrópolis, o público poderá assistir 4 dramas impactantes. São eles Lições de Liberdade, Um Lobo entre os Cisnes, Uma Bela Vida e Entre Dois Mundos. Esses completam a sessão da semana e os filmes Smurfs e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ó, esse filme todo mundo conhece, tá aí a continuação. Eles permanecem em cartaz após boas recepções nas semanas anteriores. Gente, essa foi nossa agenda cultural dessa semana. Olha só, é muita coisa boa para você deixar de fazer. Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios. Então, você que quer curtir aquele fim de semana maravilhoso, essa sexta-feira maravilhosa, sextar da melhor forma, então não perca essas oportunidades que eu falei aqui para você. Gente, a gente se vê na semana que vem com mais programação e mais agenda cultural. Até a próxima! Como o Jonathan falou, tem muita dica boa de programação, mas claro, antes de se programar e sair de casa, a gente precisa saber como é que vai estar o tempo nesse fim de semana. Por isso, vamos à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, chegamos a mais um fim de semana, é hora que muita gente vai descansar, vai usar as dicas da programação da nossa agenda cultural, mas claro, antes de sair de casa a gente quer saber como é que vai estar o clima e por isso eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer todas as informações tanto para o sábado quanto para o domingo aqui pra gente. Então Mari, boa tarde, fim de semana, eu vou descansar, sei que você vai também, mas claro, antes da gente se programar, como é que vai estar essa previsão do tempo? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, sábado em Nova Friburgo tem previsão de sol e algumas nuvens ao longo do dia. E à noite, forma-se um nevoeiro.
as temperaturas vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. No domingo, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde e noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com dia nublado e noite com nevoeiro. Amanhã, as temperaturas variam aí entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Já no domingo, nevoeiro ao amanhecer e nuvens na parte da tarde, mas para a noite, o céu ficará limpo. Os termômetros devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, os dias não serão diferentes das outras cidades da região serrana. Quanto o sábado quanto o domingo serão dias de sol com muitas nuvens no céu e períodos de céu nublado. Para o sábado, a noite será de nevoeiro, já no domingo, noite de céu limpo. Amanhã, as temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. E no domingo, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, e noite com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. O domingo tem previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia, mas com noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão para o fim de semana, em 3 dias o dia segue essa mesma tendência, com dias de sol, mas com muitas nuvens no céu e períodos nublados. No sábado, a noite será de poucas nuvens, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. Já no domingo, a noite será de céu totalmente limpo e termômetros variando aí entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus ao longo do dia. Mari, impressionante, e nem vai estar tão frio assim. A gente vê que as mínimas ali estão entre 13 e 15 graus Celsius, muito acima do que a gente viu nos últimos dias aí de muito frio, aqui principalmente na região serrana. E não tem previsão de chuva. Para ontem e para hoje, algumas cidades aqui da nossa região de cobertura estavam com previsão de chuva, inclusive aqui em Petrópolis, mas para o fim de semana, nem no sábado e nem no domingo vai chover. Então, Mari, dá para aproveitar e muito as nossas dicas de agenda cultural. Vai ter Festival do Chocolate aqui em Petrópolis, Festival Sesc de Inverno aqui em Petrópolis e também nas cidades vizinhas. Então é isso, gente, dá para aproveitar muito aí o tempo de descanso. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é sábado e é aquele dia que você confere um resumo das principais notícias dessa semana aqui na TV Correio da Manhã. E quem traz esse resumo para vocês é Mariana Braga. E segunda-feira a gente tem aquele encontro ao vivo marcado a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.